Olá, sou o professor João Maurício e a gente vai dar continuidade nas técnicas de utilização de HTML na construção de homepages. Hoje a gente vai começar a focar a utilização de CSS mesclado no código HTML. O CSS, vocês já devem ter visto lá nas aulas, nos slides, é uma forma de você complementar a formatação de conteúdos. A HTML, com o aparecimento da CSS, passou a ser um conjunto de tags para a gente estruturar conteúdos. E a formatação do conteúdo fica por conta do CSS. Na aula passada, a gente parou nesse ponto que a gente construiu uma homepage relativa a um projeto pequenininho, identificando 5 partes na homepage, né, com texto, com código fonte gerando linhas em vermelho, com identificação pessoal, habilidades, defeitos, hábitos e o aspecto do futuro. O código fonte, para a gente lembrar, ficou sendo esse daqui. Tá? A gente tinha, então, a apresentação da homepage nessa forma de estrutura, tá? Com a tag UL/OL, tá? Identificando o início e o final da estrutura da página. Tá? E hoje a gente vai focar como é que a gente pode usar o código CSS mesclando esse conteúdo e diminuindo, tirando do HTML a obrigatoriedade de usar o atributo, a tag fonte, tá? Porque é uma tag de formatação de conteúdos. Então, o CSS tem essa finalidade. O CSS se presta a gente conseguir organizar a apresentação das páginas em termos de formatação de conteúdo. Nessa página especificamente, eu vou fazer o seguinte: eu vou duplicar o conteúdo e modificar um outro arquivo chamado p2.html, tá? Copiei, marquei todo o conteúdo, dei um Ctrl C aqui, vou criar um novo documento e vou salvar esse documento, esse conteúdo, tá? Com o nome de p2.html no mesmo diretório que a gente tem criado o p1.html, tá? Então esse daqui vai ser a nossa homepage, na qual a gente vai começar a mesclar a utilização do CSS. O CSS é um conjunto de marcas e atribuições que a gente pode colocar dentro da página, visando a formatação específica de pedaços, de trechos do conteúdo. Tá? A gente pode fazer isso de 3 maneiras diferentes, também se viu dentro do conteúdo de slides. A gente pode fazer em termos de linha de comando, em cada linha que a gente vai fazer uma formatação, a gente pode escrever uma tag CSS, e também a gente pode especificar dentro do head, e depois a gente pode especificar num terceiro arquivo externo. Esse vai ser o alvo do nosso P3. Hoje no P2.html, a gente vai utilizar CSS inline ou dentro da tag head/head. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar e transformar o primeiro item desse texto, dessa página, já numa tag H3. Tá? E na tag H3, então, a gente vai ver que a formatação vai mostrar os dados num formato um pouco diferente. Tá? Vou salvar esse conteúdo, tá? E vou exibir isso dentro do navegador na página p2.html. Tá? Viram que então ele colocou um salto de linha aqui, ele colocou um negrito no texto e o texto ainda aparece dentro do tópico da página. Tá? Esse BR aqui a gente pode poder tirar e esse texto tem que aparecer em vermelho. Na especificação de CSS inline, a gente usa o atributo style para identificar a formatação do conteúdo da tag que a gente está referenciando. A gente está mostrando isso dentro de um H3, então eu vou falar que o H3 vai ter um color red. A especificação do valor do atributo é sempre feita com o identificador do atributo, tá? E 2 pontos para identificar para dizer depois qual é o valor que esse identificador vai ter, tá? Esse atributo vai ter. E a especificação sempre termina com um ponto vírgula. Vou salvar e vou visualizar. Esse conteúdo então vai ficar dessa forma. Eu posso aplicar então isso em todas as LIs dessa página. Tá? Ou eu posso fazer a especificação dessa atribuição dentro do style, dentro do head/head. Tá? Então no head/head eu posso usar uma tag, que é a tag style, onde eu vou especificar que vai ser um estilo do tipo CSS. Para fazer isso, a gente usa então nessa forma de indicar que vai ser um texto de CSS que eu vou especificar dentro dessa tag. É uma tag de par,
Então eu escrevo dessa forma, tá? E aqui dentro eu vou especificar então os atributos que eu quero fazer aparecer. Então eu quero dizer que a tag H3, quando eu usar o H3, eu quero que o estilo da cor seja alterado para vermelho. Então eu posso escrever na forma H3, tá? Perdão, H3. Vai ser uma tag HTML que vai ser alterada porque eu especificar aqui dentro de chaves. Tá? Então eu quero que o H3 tenha uma cor vermelha. Eu faço dessa forma, então, toda vez que eu usar H3 dentro da página, já vai aparecer com a cor vermelha. Então, repara o que vai acontecer quando eu fizer a utilização aqui no segundo item da estrutura dessa página. É um H3, desculpa. Barra H3. Nessa forma, a visualização vai fazer assim. Ó. Vai continuar a mesma visualização, só que eu não precisei especificar que esse H3, a cor do fonte está apontada para vermelho dentro da utilização da tag H3. Então, eu percebo que especificar dessa forma, colocando o H3 aqui em cima com color, economiza a linha de código, porque eu não preciso colocar o style aqui. Então, toda vez que eu usar o H3, eu vou usar desse tamanho. Eu vou usar essa propriedade da cor vermelha. Então, eu vou deixar desse jeito, porque ainda eu vou mostrar uma outra propriedade. Eu vou trocar a cor vermelha do style color do H3, do primeiro tópico, para blue. Vamos ver o que vai acontecer. Repararam que houve uma predominância na atribuição. A predominância da atribuição foi o style predominou sobre a especificação do color que está especificado no style/style do head. Ou seja, se eu usar o atributo style, eu altero a característica dessa tag, mesmo que ela tenha sido especificada no style com uma outra cor lá no head/head. Perceberam então porque esse cara ficou azul e esse continuou vermelho? Tá? Porque eu fiz essa especificação. Tá? Eu coloquei o style blue na primeira H3 utilizada na estrutura da página. Posso deixar dessa forma, só para ilustrar, tá? Eu vou deixar dessa forma e já colocar o H3 em todas as outras. Então isso vai fazer com que todas as linhas onde aparecia a utilização do fonte/fonte, agora apareçam o H3 com /H3, utilizando certinho a formatação do CSS que a gente especifica. Tá? Eu já vou tirar o código BR também, que não vou precisar nessas linhas. Tá? E a página formatada vai ficar sutilmente diferente, tá? Nesse formato. Eu posso especificar também o tamanho dessa letra. Tá? No CSS, a gente tem um atributo que eu posso indicar aqui em cima, que é o font size. Font-size, 2 pontos. E eu posso colocar um font size especificando em pixels. Por exemplo, 10 pixels, 10 px. Ponto vírgula para encerrar a especificação. Salvo. E agora todas as especificações ficaram com 10 pixels. Inclusive aquela que estava formatada com a cor azul. Pode não ser interessante esse tamanho, pode mudar esse tamanho, né? Então posso colocar, sei lá, 16 pixels. Tá aí, 16 pixels, atualizado. Tá? Fica bem mais atraente. Então, a página pode ser formatada, então, utilizando o CSS, indicando a formatação da tag nesse formato dentro do style/style no head, ou então diretamente com o atributo style dentro da especificação da tag. Uma outra forma de eu fazer especificação de formatação CSS é usando identificadores ou classes. Tá? Então, a gente pode indicar uma especificação de um identificador, tá? Colocando, por exemplo, essa forma de dizer que eu quero que um texto apareça em
verde. Tá? Eu posso escrever, então, um identificador nessa forma, e toda vez que eu usá-lo dentro de uma tag qualquer, o texto vai aparecer em verde. Tá? Para a utilização de um identificador dentro de uma tag, a gente pode usar, por exemplo, a tag p/p. E se eu quiser que essa palavra paciência apareça em verde, eu posso indicar aqui na especificação da tag o atributo id. O atributo id vai dizer para nós que a gente vai querer que ele use um identificador especificado entre style/style lá no title, no head/head da página. Então aqui a gente vai dizer que eu vou usar o identificador, e o identificador vai ser o text green. Então a forma de escrever isso daí vai ser simplesmente aqui nesse lugar escrever essa palavra. O que tipificou esse CSS como style é esse símbolo aqui. O que classificou essa especificação de estilo CSS como sendo um identificador é esse símbolo sustenido. E a forma como eu uso ele dentro das tags HTML é usando o atributo id. Então, nessa maneira aqui, essa palavra deve aparecer em verde. Então, vamos salvar esse cara, vamos ver esse conteúdo como é que vai ficar, e apareceu essa palavra em verde. Tá? Então, esse espaço que aparece adicional aqui é porque depois do P, tá? Depois do P, ele implicitamente dá um salto de linha. Tá? E aparece a palavra perseverança, então, abaixo disso. Tá? Eu posso colocar essa tag P, por exemplo, no final dessa especificação, e aí todos os textos contidos aqui vão aparecer com texto verde. Repararam? Esse espaço, esse salto de linha não aparece mais aqui, porque depois de paciência não tem o BR. Tendo agora, salva, atualize. Beleza? Ok. Então, a gente já viu aqui como é que a gente trabalha a especificação de um identificador e a especificação de uma tag com parâmetros alterados em termos de cor e de tamanho. Tá? Posso especificar também uma terceira forma, que é usar o atributo de classe. Eu estou definindo classe com a utilização de um ponto. A utilização de um ponto vai fazer com que, na utilização dessa especificação CSS, eu use não a palavra id, mas sim a palavra class, para dizer que eu vou querer usar a especificação do TXT Blue. Tá? O TXT Blue pode ser especificado, por exemplo, com Color Blue. Eu não estou especificando uma montanha de cores diferentes, de atributos diferentes de CSS aqui, só para a gente perceber o mesmo atributo, mas como a gente pode alterar a maneira como ele se apresenta no comportamento do conteúdo. Tá? Então aqui, por exemplo, eu posso declarar um p/p e fazer com que todo esse texto apareça em azul. Para fazer isso, eu posso usar na tag P a declaração do atributo class, e esse atributo class vai fazer referência ao TXT Blue. Salvando essa especificação, a gente vai ter essa visualização. Ótimo, então chegamos aí numa condição bem interessante, né? Temos uma página HTML agora, onde a gente já mostrou maneiras diversas da gente apresentar estilo CSS. A primeira forma é a gente colocar inline. A segunda forma é a gente colocar dentro de style/style no cabeçalho da página. Tá? E aí eu posso especificar também aqui dentro uma tag, posso especificar um identificador, posso especificar uma classe. Tá? Destacando que classe é identificada, notada, categorizada pelo ponto, e o sustenido categoriza o text green como sendo um identificador. Tá? Perfeito? Então agora nós estamos em condições de poder trabalhar a próxima reformatação da nossa página. Tá? Esses estilos, essas tags style/style, elas podem estar escritas dentro de um arquivo externo em relação a P2.
e serem referenciadas dentro de P2. A maneira como a gente vai fazer isso pode ser assim. A gente cria um documento novo, copia o style/style para dentro desse documento novo, Ctrl C, Ctrl V, e esse documento vai ser do tipo .css. Então isso vai ser um cuidado que a gente vai ter que colocar na nomenclatura, na identificação do tipo do arquivo. Vamos fazer isso então? Eu vou salvar esse cara com o nome estilo.css e ele vai estar no mesmo diretório da minha página. O editor de texto aqui, quando identificou que já é do estilo.css, ele já deu algumas cores diferenciadas para classe e para identificadores, tá? Então, já é uma característica que tem esse editor de texto, tá? Então, agora, a gente pode pensar em colocar essas especificações de CSS em um outro arquivo. Eu já fiz essa cópia e coloquei esse nome de estilo CSS. E a gente pode retirar e deixar aqui dentro simplesmente as especificações CSS, tá? Dentro do arquivo que vai ter que referenciar agora o CSS, a gente vai ter que reescrever essas tags, tá? Isso a gente pode fazer, eu vou gerar um outro arquivo, tá? E gravar com outro nome p3.html, tá? E lá vou especificar então, vou salvar esse cara com o nome p3.html. E agora indicar a terceira maneira da gente referenciar tags comando CSS. Eu vou referenciar um link no lugar do style e fazer referência a esse link, a esse arquivo externo que está aqui. Tá? Para fazer isso, a gente usa uma tag que é uma tag chamada link. Essa tag link eu tenho que referenciar dizendo que esse arquivo é do estilo CSS e tem uma estilo de cascatas, tá? Essa especificação diz no P3 que ele vai acessar esse arquivo aqui para ler essas especificações de CSS. Portanto, elas não precisam estar contidas aqui dentro. Tá? É interessante fazer a utilização de arquivos externos de CSS porque eu posso utilizá-los simplesmente aqui dentro, referenciar e, eventualmente, se eu precisar trocar, eu troco as especificações dentro do CSS quando eu vou indicar a utilização dele dentro de alguma tag HTML. Então, vamos lá, vou salvar esse fulano, tá? Ele vai se chamar p3.html. Eu vou até de propósito abrir uma outra aba. Eu estou executando aqui o p2.html e eu vou executar agora o p3.html numa outra aba no navegador. Ao fazer isso, perceba-se que o resultado é o mesmo. Tá? Então, essas duas páginas aqui são idênticas. Só que agora eu vou alterar o CSS da página P3. Então, eu vou mexer no estilo CSS. Eu vou trocar aqui de vermelho para verde. Então, agora a gente vai observar que todos os H3 vão virar verde. Isso acontece num lugar só. Então, lá na página P2, eu vou ver que o resultado continua o mesmo. Só que na página P3 agora, eu vou perceber que todos os estilos foram trocados, mexendo só no CSS do arquivo externo em relação a P3. Essa disparada é a forma mais utilizada da gente conseguir especificar CSS. Tá? Dessa maneira, eu posso partir agora para executar o próximo projeto pequeno que a gente tem que executar, que é criar uma página separada para cada um desses conteúdos. Tem uma proposta que é eu criar uma página chamada identifica, habilita, defeito. Então, criar links de navegação dentro de cada uma dessas páginas. E então, quem acessar essa página vai ver as palavras-chave referenciadas e quando clicar no link, vai acessar isso externamente. Isso vai ser alvo da nossa próxima aula, tá? Vou parar essa aula por aqui e ainda disponibilizo isso para vocês hoje.